Oi, 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 pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André, tudo bem? André Rejane é o meu canal. Para você que não me conhece, vai dar uma olhada no material. Eu falo sobre relacionamentos de todos os tipos. Relacionamentos amorosos, pai, filho e tudo mais. E hoje eu tô aqui para entrar num assunto do meu e-book, O que a minha filha me ensinou. Esse e-book eu desenvolvi com a experiência que eu tive com a minha filha. Tive e tenho. A minha filha hoje tem 6 anos. Eu e a mãe dela somos separados. Então ela foi criada com os dois. 7 dias na casa de um, 7 dias na casa de outro. E eu precisei assumir uma postura que antes eu não tinha como pai. E com essa postura eu fui ensinando ela tudo que eu queria passar. E na mesma forma que eu fui ensinando, eu nem percebi, depois que eu me dei conta, o que tanto ela me ensinou. E ela me auxiliou eu a também transformar a minha vida. Eu já estava num período de mudança, de adaptação, de coisas novas, de desafios, por ter passado alguns problemas no passado. E eu tive que enfrentar isso de cara, esse relacionamento, que ele não estava em harmonia, ele estava desequilibrado. Ele não estava legal, em nenhum aspecto. Tá? E nesse meu e-book, nesse meu livro, eu conto todo o processo que eu passei e como eu saí disso, o que eu fiz para hoje ter o relacionamento que eu tenho, de total harmonia com ela, confiança e tudo mais. Então, para você que é pai, que é mãe, ou que conhece alguém e está aqui vendo esse vídeo, é muito interessante ter aquele aprendizado para você adaptá-lo e colocar em prática na sua vida. E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso hoje. O que eu vou falar hoje aqui tem um pouco sim dentro do livro, mas eu sempre acabo explanando mais, tá bom? Primeiro, os padrões e as crenças. O que é isso? Por exemplo, você. O que você ensina para o seu filho, para sua filha? Pensa agora. Como que você aprendeu isso? Que padrão você está ensinando? Que crença? O que é padrão? O que é uma crença? Exemplo. Quando você era pequeno, teu pai te ensinou que você deveria ir na igreja X. Tua mãe te ensinou que você deveria se comportar assim na frente de um homem. Teu tio te mostrou num exemplo como ele estava tratando a tua tia. Então, você vendo exemplos, situações que foram ensinadas, ou que você viu ali dentro do exemplo, você foi tomando aquilo como uma verdade. E é o que você acredita hoje. Vou exemplificar ainda mais. Você nasceu numa família aqui no Brasil, em determinada região. E nessa região, todo mundo tinha uma religião, ok? E aí você foi lá e te ensinaram que essa religião sua é a certa. Que o mundo foi construído assim, que aconteceu isso, que aconteceu assado. Então você hoje acredita que isso é o correto. Eu não estou aqui para dizer se existe uma correta ou não, tá? Eu acredito em Deus. Mas, nesse exemplo, você acredita nisso. Então é isso que você acredita. E é isso que você está passando para o seu filho. Só que se você tivesse nascido em outro país, outro continente, será que você teria essa mesma crença? Essa mesma religião? Ou não? Então crença é tudo que você acredita. Exemplo. Você nasceu numa família onde eles sabiam lidar com o dinheiro. Eles tinham um desenvolvimento assim, o dinheiro vem até eles fazem dinheiro, têm empreendimentos, tudo é fácil na vida deles, eles acreditam que aquilo é fácil. Hoje, sua situação financeira provavelmente é muito abundante. Por quê? Você cresceu com aquela crença que dinheiro vem fácil, que você tem fartura de sobrar, e vem. Agora, se você nasceu e cresceu e colocar esses padrões, essas crenças em você, de que dinheiro não dá em árvore, dinheiro é difícil, dinheiro é sujo, não coloca a mão aí, lava a mão.
É difícil ganhar dinheiro. Só rico tem dinheiro. Pobre nasce pobre e morre pobre. Isso você inconscientemente acredita. Então é isso que você sente, pensa e você acaba replicando isso para os seus filhos. A questão aqui é, até que ponto você sabe tudo? Até que ponto o que você está ensinando é saudável ou você está colocando crenças e padrões? Porque quando você coloca crenças e padrões no seu filho, você o limita, você coloca ele numa caixa. Todos nós aqui viemos por algum motivo, para aprender algo e tudo mais. Então a criança também. Então a criança, ela nasce, ela, geralmente como que a criança é? Ela é desafiadora, ela testa as pessoas. Tem gente que fala, a criança me testa. Não, ela está descobrindo as coisas. E aí o que acontece? Nesse momento, a criança está se descobrindo. A criança fala assim, pai, como que mexe nisso? Ah, já te falei, já te ensinei. Pai, não sei o que, não sei o que. Ou você vai dar asas para essa criança, para ela transformar todo o potencial dela em coisas boas, ou você vai cortar elas e dar limites, colocar padrões, colocar crenças. Limite é diferente, tá, gente? O limite que eu tô querendo dizer não é o limite dela ir lá e brigar com alguém e você não chegar e não conversar. Não. Esse tipo de situação você tem que chegar e conversar. Limite que eu digo é cortar parte do aprendizado dela. Por exemplo, pai, mãe, como que funciona isso? A criança vai perguntar. Aí você pega e fala, ah, isso funciona assim por assim. Mas isso que você falou é o que você acredita, é o seu padrão. Só que você está colocando esse padrão na criança. Por que você não pode chegar e falar assim para ela? Filha, isso funciona assim por isso. Mas você tem uma ideia melhor? O que você acha? A gente, às vezes, quer só ensinar a criança. A gente quer que a criança seja um robozinho, uma cópia nossa. Porque os brinquedos têm que estar arrumadinhos aqui, porque aqui é lugar disso, aqui é lugar daquilo, aqui é lugar daquilo. Então a criança, ela vai entrando num padrão sendo uma cópia do pai e da mãe. E aí a criança, ela perde a sua própria essência, a sua própria energia. Tá compreendendo a diferença? Então assim, o que a gente sabe até hoje é o que nossos pais sabiam? Não. É o que nossos bisavós sabiam? Não. Tudo vai acontecendo em uma constante mudança. E o que eu quero passar é que, se a gente não se atentar às crenças e padrões que a gente está pondo, a gente está limitando nossos filhos. Limitando como? Crença, como eu disse, do dinheiro. De repente você está fazendo isso, você está fazendo a sua filha acreditar nisso. Por exemplo, papai, eu quero isso, eu quero isso. Filho, não tenho dinheiro, dinheiro não nasce em árvore. Você está trazendo essa crença para a sua vida, realmente o dinheiro vai ser escasso na sua vida, porque você está dizendo, eu não tenho dinheiro. Se você está falando isso, é isso que tu atrai para a tua vida. E você está pondo um padrão no seu filho, para ele acreditar que o papai não tem dinheiro, e que dinheiro não nasce em árvore, e que dinheiro é difícil. Exemplo, a criança está num parquinho brincando, aí tem 2 escorregador, ele tem lá 5, 6 anos, todo mundo está indo no escorregador grande. Aí o pai fala, não vai no escorregador grande, vai no pequeno, que você vai cair, você vai se machucar. Tá compreendendo? Aí ele acha que realmente ele não tem capacidade para ir lá. Ele já se sente inferior às outras crianças que estão indo no outro escorregador. Então já foi colocado esse padrão que ele é inferior às outras pessoas, que ele não consegue. Quando, na verdade, papai, eu queria ir no escorregador grande. Tá, filho, vai, pode ir, toma só cuidado. Eu tô aqui, quer que eu vou junto contigo? Você fez o quê? Você deu asas para essa criança, para ela crescer. A mesma coisa. Você tem um amigo, e aí tem aquele amigo que te fala, não vai por aí não, cuidado, não sei o que, é perigoso, você vai se machucar, não consegue, só te limita. Quando tem aquele outro, não vai lá, vai dar certo, tu é bacana, tu consegue, tu tem potencial, não anule isso, vai, se acontecer alguma coisa, eu tô aqui do seu lado, amiga, é pra isso.
Então, um te limita, te põe padrões, te põe crenças, e o outro faz você acreditar numa coisa maior. E por que eu estou abrindo isso, gente? Eu falo muito sobre ser amigo do seu filho e da sua filha. Há muito tempo a gente sabe que a criação era muito diferente. Acho que a nossa já está sendo muito diferente dos nossos pais. Dos nossos pais com nossos avós, então, aquela coisa de exigir respeito daquilo, mesmo que a pessoa não concordasse, impunha aquilo e batia. E até hoje às vezes acontece isso. Hoje já é menos, mas às vezes acontece. Mas raciocina comigo. Tem gente que fala assim, mas não dá certo esse negócio de ser amigo. Porque os pais de hoje só querem ser amigos e fica falando eu te amo, receba eu te amo e não sei o que, e a pessoa não tem mais respeito. Aí eu digo, olha, eu não estou aqui defendendo que o pai tem que ser submisso ao filho, mas ele não precisa ser superior. Superior no caso de querer não ter o comando, ele pode ter o comando da situação, mas dentro de uma amizade. Olha só que incrível. É assim, o pai e a mãe têm uma energia. A mãe tem a energia yin, mulher, mais emoção, mais coração. O homem tem a energia homem do universo, tá? A energia yang, mais decisão, mais razão. A criança, quando ela nasce, ela está na energia da mãe, a energia yin, do 0 até 7 anos, mais ou menos. Por isso que a criança, nesse período, ela é mais doce, mais amável. Então, se a mãe sente algumas coisas, se ela está estressada, cansada, esse sentimento dela, por ela estar ligada à energia da criança nesse período, é como que se a criança recebesse mais essa energia. Lógico que ela recebe do pai e da mãe, só que do 0 aos 7 anos com mais intensidade da mãe, ok? Depois dos 7 anos até os 13, 14 anos, ela está mais ligada ao pai. Você vê que a criança, se ela do 0 aos 7 anos não foi ensinado padrões de amor, de aceitação, de aquilo, a hora que ela chega nos 7 aos 13 anos, ela já está mais assim, explodida. Se não conseguiu controlar a criança dentro de um amor nesse período, desse dos 7 aos 14 anos, os pais vão sofrer um pouco mais. Por quê? A criança já está mais naquela razão. Não, que é o homem que comanda e aquela coisa e toda mais. Então, por que eu estou falando isso? Tem gente que me diz que, André, mas então, o problema então de que ela está assim nesse período é que ela está na energia da minha esposa. Então o problema agora é que está na energia do pai. Não, isso é só para vocês entenderem o porquê que a criança tem essa mudança. Parece que sai de um amor, de uma inocência, de uma emoção, por uma razão. Às vezes, se ela está desequilibrada por mais uma agressão, fica mais agressiva, vamos dizer nessas palavras. É por isso. Só que não importa em que energia ela está. Os pais, os dois, têm que ter maturidade e não serem crianças e saber que um estão ali para auxiliar o outro. Então, se o filho está na energia da mãe e vocês estão com um problema no relacionamento, a mãe não está legal e tudo mais, o papel do pai não é acusar, é lá ajudar, auxiliar e vice-versa, ok? Então, nesse período, tem que ser estabelecido um vínculo de amizade, de amor com essa criança. Se a mãe deixa passar desse período e não estabelece isso, depois ela já vai estar na energia do pai, vai ser mais difícil. Se o pai deixar passar desse período e não estabelecer, depois dos 13, 14 anos, quando a criança entra na adolescência, na juventude, o que acontece, gente? A criança estava na energia dos pais, mãe e depois pai, e agora ela assume sua própria energia. Ela não está mais vinculada totalmente
ao pai e à mãe. Por isso que quando entra na juventude, 13, 14 anos, tem gente que dá até aquele apelido, aborrecente. Por quê? Essa criança, esse adolescente, já não está mais na energia nem de um dos dois. Ela vai ter suas próprias vontades, suas próprias atitudes. Então, nessa hora, essa criança, ela já quer ter as suas próprias vontades, ela vai fazer suas coisas. E qual que é a situação? Nessa época, é a época que o pai e a mãe querem se comunicar. Por quê? Não, ele já está começando a sair com os amigos, já está indo para festa, já está assim, às vezes tem droga, tem bebida, eu preciso conversar com ele. Só que esse adolescente, se ele não tem uma amizade, se ele não é amigo do pai e da mãe, que não foi estabelecido isso nesse percurso anterior, tá? Dificilmente ele vai ouvir o pai e a mãe. Tá compreendendo? É mais ou menos assim, ó. A criança, ela vai compreendendo o que ela vê, não o que você fala. São suas atitudes, tá? Então, o exemplo. Se você tá ensinando uma coisa, mas não dá o exemplo, filho, filha, não pode beber, fumar é feio. E você tá fumando e tá bebendo? Tá errado. Se você fala, tem que dar amor, você não pode brigar com os amiguinhos, mas os pais estão discutindo em casa. Acabou. Presta atenção nisso. Isso vão sendo exemplos. Você está falando uma coisa, mas fazendo outra. Inconscientemente, teu filho, tua filha, já pensam o quê? Presta atenção. Pensa o quê? Papai e mamãe falam uma coisa, faz outra. São mentirosos. Estão mentindo. Querem que eu seja algo, mas eles não são. Então, eles podem nem pensar isso, mas inconsciente eles já começam a não acreditar nos pais. E aí, junto com isso, desde quando a criança nasce, sabe aquelas coisas? Papai, mamãe, como que funciona isso? Ai, filho, isso é coisa de adulto. Você já vai quebrando aquele vínculo. A criança está querendo um vínculo de amizade, de confiança. Ela te pergunta porque ela confia em ti. Aí você não dá uma resposta, ela não vai confiando. Imagina isso no decorrer de todo esse tempo. Quantas vezes teu filho te perguntou algo e você falou, não tenho tempo, depois eu vejo, ou já te repeti 10 vezes, não vou te repetir mais. Isso você foi plantando bloqueios, 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 bloqueios com o teu filho, ok? E isso vai se refletir quando? Lá na adolescência. Exemplo, papai, mamãe, como que os bebês nascem? Ai, filho, é uma cegonha, é isso, é aquilo, inventa uma porrada de coisa. Só que não fala a verdade. Papai, mamãe, como que faz isso? Como que faz aquilo? Se seu filho te perguntou, tá na hora dele saber. André, mas ele me perguntou uma coisa sobre sexo, assim, olha aquilo. Tá na hora dele saber. Porque se ele te perguntou, ele ouviu de alguém. Se ele ouviu de alguém, precisa ser esclarecido. Aí o pai e a mãe, o que faz? Conta historinhas, omite. Quando você conta uma historinha pro seu filho, você tá pondo crença nele, você entendeu? Lembra da crença que eu falei? Ah, porque Joãozinho e Maria fez isso. Você fez uma história, você contou. Com essas histórias você é o que você é hoje. Ah, porque eu contei uma história assim de superação e tudo mais. São crenças boas que você tá pondo no seu filho. Ah, porque eu conto historinhas que não sei quem pegou não sei quem, que matou não sei quem, você tá pondo crenças ruins no seu filho. Então, tudo que você conta para ele é uma crença, como eu disse, ok? Então, na hora que ele te pergunta algo, você está respondendo isso para ele, você está pondo um paradigma para ele, um padrão, uma crença. Então, você tem que ver que crença você está colocando. Por exemplo, a criança foi e te perguntou várias coisas. Pai, vamos lá, você trabalha com isso? Trabalho, filho. Ah, é? Mas o que você faz lá? Ah, eu faço isso, isso, isso. Mas você está falando algo que não é. O que acontece? Depois de um tempo, ele vai descobrir que você mentiu, porque você achou que ele não estava preparado para saber. Ok? Ele inconsciente vai falar, meu pai mentiu para mim. Lembra do exemplo? Como que os filhos, como que faz uma criança? Pai, vem a cegonha, vem isso. Depois ela fica sabendo pelo amigo que não foi.
Que foi o papai que namorou a mamãe, que o papai colocou uma semente lá e nasceu. Semente, não tá mentindo. Você tá falando, o papai colocou uma semente na mamãe. Você não tá mentindo. Você já inventa da cegonha, não sei o que, você tá mentindo. Aí ele fica sabendo pelo amiguinho que não. Aí pelo amiguinho ele fica sabendo alguma coisa mais forte ainda. Que não, o papai foi e colocou o pipi lá na mamãe. Aí que a criança começa? Peraí, meu pai mente pra mim. Eu não vou confiar mais no meu pai. Ele não confia. Ele confia nos amigos. Por isso que quando a pessoa chega na adolescência, na juventude, se não foi feito uma base de amizade, de confiança, de diálogo, de crenças boas, de padrões bons, dentro da verdade, os adolescentes que estão na juventude, eles tendem a não conversar mais com os pais. Eles não querem acreditar mais nos pais. Eles não acreditam. Quem que eles vão acreditar? Nos amigos. Aí se uma hora ele resolve, vou tomar uma decisão, vou começar a beber, ou vou fumar isso, ou vou fazer sexo com meu namorado, com meu namorado. Você acha que esse adolescente vai vir e vai conversar com você, que é pai e mãe? Não, ele não confia. E não é porque ele fala eu não confio. Não, é inconsciente, ele nem sabe pelo quê. Mas por várias plantações erradas, mentirinhas bobas, falta de atenção, falta de amizade, de confiança, que você foi depositando, ele tem esse reflexo. E ele vai confiar em quem? No amigo, porque o amigo ouve, o amigo fala, o amigo explica, o amigo não mente. E ele vai perguntar para o amigo dele. Mas o amigo dele está preparado? Eu conto uma história dentro do meu e-book que é assim. Minha filha, ela com 5 anos e meio, ela foi para a escola dela e ela veio e contou para mim que beijou na boca. O que a gente vai fazer? Vai brigar? Vai matar? Vai fazer o quê? Ela veio contando. Eu respirei por dentro assim, mas eu respirei e falei, como assim, filha? Aí ela parou de falar. Aí eu falei, não, pode me contar. Você sabe que o papai confia em você. Você pode contar tudo. Porque eu sempre falo pra ela, você pode contar tudo que eu nunca vou te julgar. Sempre eu falo isso. Aí ela pegou e falou, não, papai, eu tava assim. Aí ele veio e falou, posso te beijar na boca? E me beijou. Aí eu falei, o que você fez, filha? Ela, nada, ele quis. Aí eu falei, olha, filha, lembra que a gente já tinha conversado que ninguém pode pôr a mão em você a não ser que você deixe? Então, no seu bracinho, na sua mão, você pegar na mão para andar, pode. Mas beijar na sua boca, mexer nas suas partes íntimas, pôr a mão por qualquer coisa, tentar tirar sua roupa, ninguém. Você sempre tem que chamar alguém, gritar. Aí ela, papai. Eu falei, a não ser que você deixe. Olha como criança é esperta. Aí ela falou, e se eu quiser beijar, então eu posso? Aí eu, claro, filha, que você pode. Só que papai e a mamãe foi se beijar quando a gente era bem adulto. Criança não. Criança tem que brincar, que isso, que aquilo. Então, se acontecer de novo, você me fala? Claro que eu vou falar, papai. Tranquilo. Aí ela perguntou assim, tá, mas se ele pedir? Eu falei, olha, se ele pedir, você fala que você não quer. Mas se ele quiser? Eu falo, olha, se você tá insegura, você fala assim, meu papai não deixa. Tá bom? Tá bom. A gente conversou assim abertamente. Não tem nada de vou enganar a criança, eu vou falar, não. Aconteceu, vou resolver, eu vou pôr uma máscara naquilo. No outro dia o menino tentou de novo. Aí ela veio me contar. Aí eu falei, o que você fez? Falei que meu pai não deixa. Ele ficou bravo, me empurrou e foi embora. Mais ou menos isso. Ok? Sem entrar muito em detalhe. Aí eu peguei, aproveitei essa situação e falei pra ela, tá vendo, filha? Ele queria você, ficar perto de você pra você beijar ele. Só que você é criança. Não tá na hora de você fazer isso. Vai ter uma hora. Você não deu o que ele quis, ele te tratou mal. Tá vendo? Ele não é um amigo que você tava achando que ele era. Eu já tô abrindo outra parte pra ela. Não pra ela sair julgando as pessoas, mas pra ela saber se proteger. Só que isso aconteceu por quê, gente? Porque eu dou abertura. Eu converso com ela de qualquer coisa. Qualquer coisa. Eu sou amigo. Ela já me contou cada coisa
Que se no primeiro momento eu vou lá, ai filho, não sobre isso, é criança ainda, não tem que falar sobre isso não. Não, se a criança falou, tem que ser falado sobre isso. Então, nesse e-book eu conto como eu aprendi a lidar com ela, de uma forma que eu crio uma base de que ela realmente me vê como um pai. Ela me respeita. Eu não sou aquele pai bundão que nem fala, ai, filho faz o que quer. Não, ela me respeita, ela não grita comigo. É um amor, mas não era assim. Mas eu aprendi a observar os padrões e exemplos que eu estava ensinando para ela. Para ela, porque ela é um espelho meu. Hoje, seu filho, sua filha, se ele está demonstrando ser algo, você vai querer corrigir ele ou ela se corrigir? Se você está tentando corrigir seu filho, me perdoe, mas tu tá errado. Porque o teu filho é reflexo da criação que ele está tendo. Sua, do seu companheiro e da sua companheira. Não é porque ele nasceu assim, ele é imperativo. Eu não concordo com isso. Porque eu vivi isso. Eu vejo isso na minha filha. Então eu estou contando um pouquinho uma história que se adequou 100% e mudou o padrão meu. Filho e pai. E com essa amizade, a cada dia, isso se torna mais forte. Ela confia em mim. No futuro, ela vai saber tomar suas próprias decisões. Mas ela vai saber que ela tem um pai. Que ela pode vir e falar qualquer coisa. Ela não vai sofrer sozinha. Ela vai ter que tomar as decisões dela sozinha. Mas ela tem um pai que está ali do lado dela. Gente, para baixar o meu e-book, tem o link lá no meu Instagram, tá? Só entrar, baixa bem tranquilo, bem rápido. E eu tô sempre aqui. Beijo, beijo, fiquem com Deus.